Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, Deus abençoe o seu dia. Chegamos ao capítulo 9 do livro Revolucionando Relacionamentos. O capítulo 9 tem o título Encarnação, o mais alto nível de amar. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou. Não procurou de alguma forma se identificar. E se por um dia você estivesse literalmente no corpo da sua esposa? Se ao abrir os olhos você acordasse no corpo da sua companheira ou vice-versa? Isso mesmo, um homem barbado no corpo de uma mulher. A rotina dela se tornando a sua rotina. Será que você teria pique para preparar o café da manhã, arrumar as crianças para a escola e ainda se produzir para ir ao trabalho? Como ela faz todos os dias. Dar conta de tudo, da casa, dos alimentos, de tudo. Imagine ter que lidar com várias questões do universo feminino. Algumas fisiológicas, inclusive, que jamais passam por sua cabeça antes. Alguma coisa mudaria no seu jeito de olhar para ela depois dessa experiência? Essa história tão explorada nos cinemas se tornou uma realidade há muitos anos. Não com um homem no corpo de uma mulher, mas uma história de um Deus entrando na dimensão humana. O nome teológico para isso é encarnação, isto é, estar dentro da carne. Esse foi um dos maiores milagres na história de Cristo. Deus em carne e osso. O Criador nasceu, o Eterno se tornou uma criança, o Onisciente aprendeu uma profissão, o Deus incansável na fragilidade do corpo humano, ele ficou cansado. Quem não sente sono dormiu agora, na proa de um barco. O remédio para as dores da alma ficou angustiado até a morte. Temos um Deus que não apenas sabe, pela sua onisciência e onipresença, o que você e eu passamos, mas experimentou. Deus experimentou isso também na pele. Por isso, temos confiança ao orarmos a Ele, afinal, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de todas as nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao torno da graça, ou seja, Ele passou por tudo que passamos, e por isso é capaz de se compadecer de nós e para interceder por nós. Tudo que Jesus fez pelo homem, precisou que ele estivesse na pele do homem. A cura, libertação, salvação é o maior sacrifício de todos, realizado na cruz. Foi feito quando ele esteve na pele humana, na encarnação. E essa foi a base para a salvação na cruz. Sem a encarnação não existiria Calvário. O grau do amor de Deus capaz de se entregar pela raça humana está inteiramente baseado no conceito de identificação. Na encarnação, ele passou por tudo o que o homem passa. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou, de alguma forma, se identificar. Ninguém é capaz de dar a vida por alguém se não estiver na pele desse alguém. No jeito de amar divino,
Só é possível se doar quando você entra na dimensão do outro. Não estou falando logicamente de mudança de corpos, entenda, mas de procurar de alguma forma entrar no universo da outra pessoa. Acredito piamente que é necessário amar a si mesmo para amar o outro com uma qualidade, como anteriormente vimos. Cristo, creio que fazer aos outros o que queremos que façam a nós demonstra amor. No entanto, o Senhor Jesus nos ensina um novo e mais elevado jeito de amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu a vós amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Esse jeito de Cristo de amar é por meio da identificação com o outro. Quando entramos na dimensão do outro, percebemos que, muitas vezes, o que ele necessita não é que nós necessitamos. Entendemos que dar tudo não é a melhor forma de amar, pois ele pode precisar ser desafiado para crescer. Enfim, quando amamos, debaixo da ideia da encarnação, percebemos que doando nossa vida em sacrifício, podemos ajudar mais do que apenas falando. Quando saímos da esfera da nossa mentalidade e tentamos pensar do ponto de vista do outro encarnado, quando assim o fazemos, fica mais fácil amar e ajudar alguém. Você já teve a experiência de ajudar uma pessoa muito idosa? Ao ajudarmos pessoas assim, especialmente quando elas são próximas de nós, nossos avós, por exemplo, é comum que nos sensibilizemos com elas. Percebemos que a mente não está mais tão ágil como antigamente quando jovem, que o corpo não tem a mesma força de um adolescente. Depois de perceber tudo isso, será que é necessário fazer um grande esforço para ter paciência com ela? Repare que o processo de se colocar no lugar dela, ou, pelo menos, pensar a partir da debilidade, nos faz, quase que naturalmente, demonstrar compaixão e ajudar. Muitos pedem paciência a Deus para lidar com determinado tipo de pessoa. Contudo, não percebe que essa paciência seria dada a elas no momento em que se identificasse com o outro. A paciência e o amor são consequências naturais na vida de quem se colocou no lugar de outra pessoa. A maioria das brigas é resultado da falta de olhar o problema sob o ponto de vista do outro. Muitos estão tão mergulhados dentro de si mesmos que não têm tempo de encarnar, entre aspas, em outra pessoa e não se dão conta que, por essa razão, estão perdendo a qualidade dos seus relacionamentos. Enquanto você não procura se identificar com alguém, a dor que ele sente não lhe causará nada. Jesus sentiu o que sentimos, por isso, ele intercede ao Pai por nós. A Bíblia diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim é o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de quem somos e que somos pó. Salmo 103, 13 e 14. A palavra nos ensina que Deus se compadece de seus filhos porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe da nossa fraqueza. A compaixão está ligada ao conhecimento da situação daquele que a recebe. O conhecimento do outro nos leva a encarnar e nos conduz a compreender. De acordo com o dicionário, compreender significa conter em si, abranger, alcançar. Com a inteligência, perceber, ouvir, está incluído ou contido. Quando somos compreensivos, contemos em nós o outro. Abrangemos, alcançamos com inteligência, estamos incluídos e percebemos melhor o outro. Minha mãe
parece um exemplo vivo do que é compreensão. No entanto, essa qualidade dela me irritou. Um dos filhos de uma amiga dela, veio brincar comigo. Enquanto as duas conversavam, esse menino pegou, ou melhor dizendo, roubou um brinquedo que eu gostava muito. Quando me dei conta do que tinha acontecido, fui furioso contar para minha mãe o acontecido e fiquei ainda mais furioso com a resposta dela. Como reaver o brinquedo seria difícil, acho que minha mãe queria me ensinar algo com aquilo. Ela disse: tadinho, filho dele. Talvez ele tenha pegado seu brinquedo porque ele é pobrezinho e não tem brinquedo para brincar. Ao escutar isso, eu fiquei furioso, pois pensei que minha mãe não estava do meu lado, mas do lado do garoto. O que minha mãe fez foi pensar na pobreza do garoto e não na sua atitude. Com isso, ela não estava absolvendo o garoto. Antes, estava procurando entender o porquê que ele fez isso. Na minha imaturidade, eu só via o que ele havia feito. Maduros pensam na razão e imaturos pensam apenas na ação. Até mesmo quando precisamos corrigir o erro de alguém, precisamos antes compreender o outro. Quem não contém a situação e os motivos do outro, muitas vezes se perde na ação com o mesmo. Você conhece a estrutura de quem você está conversando? Conhece os porquês? Como ele está? Em vez de conhecer e compreender, muitos tentam presumir a estrutura do outro. São parecidas com as suas. Pensam que as necessidades, os desejos, os problemas são idênticos e, consequentemente, eram feitos no trato com as mesmas. Tendemos até mesmo a sermos mais rigorosos com o outro do que conosco mesmo, porque sabemos exatamente em que situação estamos para fazer algo ou não. Somos mais amenos conosco porque conhecemos exatamente os motivos e fatores que nos levaram a agir como agimos. Certa vez alguém me disse: se estamos atrasados é porque perdemos a hora. Se for o outro é porque ele é irresponsável. Se erramos é porque as dificuldades eram grandes. E se for o outro que erra é porque ele é mau caráter. Se brigamos é porque estamos com a razão. Se for o outro é porque ele tem pavio curto. Se não falamos nada é porque somos calmos e mansos. E se for o outro que não fale nada, ele é mole e não luta pelo que acredita. Repare que o julgamento foi mais suave para nós, pois conhecemos as nossas circunstâncias. O conhecimento do outro pode ser a chave para sermos mais compreensivos e menos juízes. Prova disso é que é muito mais fácil ser compreensivo com alguém que passa pela mesma situação que já passamos. Se passamos pelo desemprego, fica mais fácil entender o desempregado. Se enfrentamos a traição, entendemos o traído. Se fomos abandonados, sabemos consolar o abandonado. No entanto, mesmo que não tenhamos passado por determinada situação, podemos em algum momento encarnar, pensando na dificuldade que temos em outra área. Minha esposa, por exemplo, tem uma facilidade incrível em lidar com aparelhos eletrônicos. Eu confesso que tenho grande dificuldade com os mesmos. Ela precisa de uma paciência enorme para me explicar a usar. Por outro lado, tenho a facilidade enorme para lembrar datas, compromissos, e ela não tem. Por isso, preciso de paciência para entender a dificuldade dela. Antes de perder a paciência com alguém, lembre-se que essa pessoa também precisa ter paciência com você em outra área. Lembre-se de como é boa a sensação em ver pessoas sendo paciente quando você tem dificuldade, e assim ficará mais fácil de compreender e ajudar a debilidade do outro. Para encarnar e compreender melhor o outro, precisamos também procurar conhecê-lo em pelo menos alguma dessas 4 esferas: as suas raízes de rejeição, condição emocional e física, os seus valores e responsabilidades de sua função.
Raízes da rejeição. A primeira parte desse livro, que estabelece a realidade intrapessoal, nos ajudará muito a entender essa esfera. Quem se relaciona precisa entender que as pessoas não são uma folha em branco. Quando chegam até nós, todos possuem um histórico. Esse passado estabeleceu raízes e essas raízes geraram frutos. Julgar e condenar pessoas apenas pelos frutos vai impedir você de ajudar as pessoas de lidar com as suas raízes. Como disse Madre Teresa de Calcutá, se você julgar as pessoas, não terá tempo para amá-la. Se você julgar alguém que tenha complexo de inferioridade, dizendo que ele é passivo, terá dificuldade de ajudá-lo a lidar com a desvalorização de si mesmo, que o leva à passividade. Se julgar alguém com um complexo de superioridade como arrogante, não terá paciência de ajudá-lo a enxergar que ele mostra como força, o que ele coloca como sua força, na verdade é a fraqueza que o tem derrotado nos relacionamentos. Se perceber o perfeccionista apenas como um chato, terá dificuldade de mostrar a ele o amor de Deus, que o recebe como ele é e que não precisamos ser perfeitos. Por esse motivo, a Bíblia nos ensina a não falarmos mal uns dos outros. Isso está escrito em Tiago 4,11. Pois a maledicência coloca um rótulo grande demais sobre uma pessoa, dificultando de ver a pessoa como ela é. Por isso, antes de abrir a boca para falar de alguém, procure conversar e conhecer esse alguém. Pergunte sobre a família, a criação, como foi os relacionamentos com os pais, as suas experiências de vida. Algumas pessoas também não se abrirão rapidamente. Dê tempo e procure estreitar a relação para que haja um relacionamento e assim uma confiança, para que elas se abram. Ou procure se colocar no lugar dela, como se fosse você passando por aquela situação que ela passou e está te relatando. Se você já estiver tendo dificuldade em algum relacionamento e fizer isso, se assustará com a misericórdia que ajudará a se relacionar melhor com essa pessoa. A grande maioria dos bandidos, quer sejam eles ricos ou pobres, tiveram famílias disfuncionais. Isso, logicamente, não justifica seus atos ruins. Entenda, não deve impedir que eles recebam punições por isso. Porém, ao percebermos essa realidade, nos abrimos para compreendê-las e tentar amar essas pessoas. Essa compreensão nos ajudará a lançar sementes de amor e acreditar que outras raízes e frutos serão formados. Em vez de simplesmente recriminar os frutos, faremos algo realmente proveitoso para mudar as raízes. Eu confesso que já tratei mal algumas pessoas simplesmente por saberem a ação errada delas. Confesso também meu profundo arrependimento ao ter a oportunidade de sentar e ouvir as suas histórias e perceber que apenas julguei sem conhecer as raízes daquele fruto. Mudei a minha postura com as mesmas pessoas, até mesmo na forma de corrigi-las, pois percebi que não há como existir um novo fruto sem que nasça uma nova raiz. Até quando seremos tão imaturos a ponto de apenas lidar com ações das pessoas e não olhar para a raiz? Condições emocionais físicas. É incrível a tendência que o ser humano tem de filtrar sua percepção das pessoas e da vida pelo estado físico e emocional em que se encontra. Quando está desanimado, a aula é chata.
No dia em que está cansado, sua tarefa se torna ainda mais cansativa. Caso esteja estressado, tudo o que faz à sua volta te irrita. Chega a ser engraçado perceber que nos dias em que fisicamente e emocionalmente a pessoa está bem, nada disso abordado é realmente ruim para ela. Todos nós já recebemos notícias ruins e passamos situações desafiantes. Quando isso acontece, logo percebemos que as nossas emoções florescem. É fundamental controlá-la. Devemos lidar com elas, desabafando ou simplesmente tendo uma boa noite de sono e uma alimentação que refaça as nossas energias. Entregar a situação a Deus e procurar descansar. É bom nos conhecer e frear a nós mesmos em emoções que sabemos que vão atrapalhar a nossa conversa com o outro, pois nosso estado pode exagerar algo que, na verdade, seria simples de entender. Depois de lidar com o nosso próprio estado, é importante conversar com as pessoas e saber o estado físico e emocional em que ela se encontra, antes de conversar algum outro assunto complicado com elas. Como foi seu dia? Dormiu bem? Alguma notícia chata? São coisas simples que vão nos ajudar a encarnar na pessoa e na situação que esta se encontra e evitar circunstâncias desagradáveis. Quando dou aula, muitas vezes tive uma semana de muitas viagens, ministrando conferências e noites sem dormir bem. Cansado, um cansaço físico e emocional. Ainda assim, eu tenho um compromisso de lecionar, como é normal em sala de aula. Às vezes percebemos um ou outro aluno conversando ou com uma postura desinteressada. Nessa hora, a vontade que vem é de ser muito duro com este tal aluno, na frente de todos. Isso porque o meu físico e emoções estão à flor da pele. O pensamento que vem é, poxa, eu aqui cansado e esse aluno não dá a mínima atenção no que estou explicando e no conteúdo. Para evitar uma reação baseada em como eu estou e nesse pensamento de injustiça, faço um exercício mental que tem me ajudado muito. Eu penso, será que esse aluno está bem? Será que sua postura de desatenção tem a ver também com uma noite mal dormida, uma série de compromissos ou algo que está acontecendo? Ao fazer isso, penso em uma forma de atrair a sua atenção, como uma brincadeira, um tom de voz diferente para ajudá-lo na concentração. Se você pensa que o seu esforço não foi recompensado, ficará desanimado e poderá agir mal com a pessoa. Mas se você pensa em como estão as pessoas, buscará uma forma para ajudá-lo. Às vezes, você não terá tempo de conversar e saber da pessoa como foi o dia dela. Contudo, preste atenção em seu rosto, no seu tom de voz, no comportamento. E você poderá ver que ela não está bem. Pense mais em como essa pessoa está, em como você entrará um pouco na pele dela. Sinta-se como se fosse ela. Assim, perceberá a paciência e o amor fluindo da sua vida para com a vida dessa pessoa, para ajudá-lo no estado emocional e físico em que ele está. Conhecendo os valores do outro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Essa frase dita por Jesus nos ensina bem que o endereço do coração é o mesmo daquilo que nós mais valorizamos. Investimos nossa atenção, tempo, dinheiro e energia naquilo que possui o nosso coração. Entendido isso, me deixa dizer de outra forma que Jesus disse: onde estiver o que você mais valoriza, aí também estará a sua atenção, o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia.
Faça esse teste comigo mesmo e consigo mesmo. Pense em que sua atenção, tempo, dinheiro e energia estão concentrados. Se você gosta de comprar muitos livros e costuma passar muito tempo lendo, por exemplo, é porque a leitura é algo que você valoriza. Caso você seja um daqueles que assiste a todos os jogos da Série B, ou estadual, ou todos os dias, assiste jornal esportivo, provavelmente dá muito valor ao futebol. Talvez você note que boa parte do seu tempo é investido em conversa com as pessoas ao seu redor. Isso significa que você valoriza relacionamentos que tem. Vale a pena fazer essa reflexão. Você perceberá que dá muito mais valor a certas realidades do que havia se dado conta. Também poderá notar que algumas áreas que você pensava que eram importantes para você talvez não seja, na prática, tão importantes assim. Agora lhe convido a fazer outro exercício. Pense em alguma pessoa que convive com você. Agora tente perceber no que ela mais investe atenção, em que mais ela investe tempo, dinheiro e energia. Provavelmente irá notar que ela não possui o mesmo sistema de valores que você. Ainda que ela compartilhe alguns valores contigo, dificilmente compartilhará todos. Além disso, existe a possibilidade de que ela valorize determinadas áreas em grau diferente de você. Talvez ela seja do tipo que gosta de ler, mas que prefira muito mais comprar um par de sapatos e não goste de ler. Pode ser que, assim, alguns jogos que com você, porém não se interessa para saber a notícia dos times europeus. Se você acha que, pela pessoa valorizar ou desvalorizar coisas diferentes das suas, ela está errada, então você já tem um grande problema para se relacionar. Precisamos aprender a perspectiva do outro, a se abrir para aprender algo com ele. Vai crescer e ajudar o outro. Minha esposa, por exemplo, valoriza a arrumação da casa. Sua atenção à desarrumação é natural, porque isso é importante para ela. Sua energia para arrumar é facilmente depreendida. Confesso que para mim isso é algo que não valorizo. Por isso, não invisto tempo e energia como ela para tal tarefa de casa. Para ser sincero, a não ser que a casa esteja um caos, sem forma e vazia, nem percebo a desarrumação que minha esposa percebe. Só que, por saber que ela valoriza isso, eu comecei a me esforçar para ajudá-la na arrumação. Por outro lado, por perceber que a arrumação da casa não é um tesouro onde está o meu coração, a minha esposa valoriza o meu esforço e nos encontramos em paz nesse meio de caminho. Caso você repare que a pessoa com quem convive valoriza o que você valoriza ou não valorize o que você valoriza, pegue leve no seu jeito de cobrá-lo. Não adianta esperar que a pessoa invista um tempo e energia em atividade que ela não valoriza. Por outro lado, se você percebe que alguém cobra que você valorize alguma área ou pelo menos participe mais de certa atividade, faça um esforço. Aprenda sobre a importância daquilo para aquela pessoa. Isso pode gerar um nível de tesouro em você e assim seu coração se inclinará mais àquilo. Se ele gosta de futebol, assista com ele. Se ele gosta da sua companhia no filme, assista com ele.
Se ela gosta de sair, saia com ela. Davi se esforçou em uma viagem de dias para trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Errou, perdeu, mas depois conseguiu trazer aquilo que era um símbolo da presença de Deus. Quando chegou a Israel, ele dançava de tanta alegria, porque tinha conseguido. Porém, a sua mulher, em vez de se conectar com o tesouro do seu marido, ficou distante na janela, apenas observando e criticando a postura de Davi. Os dois tiveram uma briga séria, porque Mical, a sua esposa, em vez de se conectar com aquilo que gerava alegria ao seu marido, criticou o que ele fazia. Muita gente reclama do que o outro faz e gosta, porém, não procura, na medida do possível, se conectar ao outro. Caso não consiga valorizar certa área no mesmo nível do outro, pelo menos assuma uma postura de respeito quanto a isso. A minha esposa é muito mais comunicativa e social do que eu. Gosto de estar com pessoas, mas sou mais caseiro. Em vez de brigarmos sobre isso, resolvi participar mais de eventos sociais como ela gosta. Não tenho palavras para dizer como cresci em relacionamentos interpessoais. Por me permitir valorizar e envolver com aquilo que ela valoriza. Por outro lado, também percebi que a compreensão quase que natural da parte dela, quando realmente quer estar sozinha. Muitas vezes, o que valorizamos pode estar intimamente ligado a coisas que sabemos fazer. Eu nunca gostei e valorizei basquete, pois não fui bem nesse esporte. Por outro lado, sempre valorizei jogar um futebol, pois tenho certa habilidade com a bola nos pés. Repare coisas que você gosta de fazer e perceba que tem certa habilidade nisso. Repare também que muitas vezes a pessoa ao seu lado não possui a mesma habilidade que você e por isso não gosta daquilo. Lembro-me que enquanto namorava minha esposa, tinha algo nela que me irritava muito. Por ser romântico, adorava olhar nos olhos dela e dizer o quanto ela era linda, especial para mim, enfim. Nesses momentos de romance, Raquel muitas vezes desconversava e falava de outro assunto completamente diferente do que eu estava falando. Eu ficava muito chateada, pois não era essa a reação que eu esperava dela. Um dia, a peguei muito de surpresa e do nada disse a ela que estava linda. Sem um assunto na mente para desconversar, ela se entregou. Com o rosto envergonhado e acanhada, ela disse: "Imagine, que isso?" Naquela hora vi que não tinha visto. Ela tinha dificuldade em ser elogiada, por isso usava outro assunto para desconversar. Estava querendo que ela valorizasse algo que, na verdade, ela não sabia fazer. Naquele momento em diante, a irritação deu lugar à compreensão e passei a rir com ela dessa situação. Nossos relacionamentos mudam quando entendemos o valor do outro. Quando percebemos que valores diferentes atraem corações para lugares diferentes. No momento em que compreendemos as nossas diferenças, crescemos. Quando respeitamos nossas diferenças com o outro, abrimos espaço para aprender com eles. E nesse ambiente de encarnação, relacionamentos amadurecem. Responsabilidade da função. Muitas das pessoas com as quais nos relacionamos possuem posições de responsabilidade que nós não temos. Pais, mães, professores, pastores, líderes, enfim. Gente cujas atitudes para conosco estão sempre pautadas na posição que ocupa. Por desconhecer e não pensar em todos os fatores que envolvem a função na qual essa pessoa está, muitas vezes julgamos e queremos postura das mesmas que não condizem com a realidade. Quando se trata do líder, por exemplo, as pessoas o cobram em duas tarefas, amor e visão. Quando me refiro a amor, falo daquele trato pessoal, caloroso, que se importa, qual a necessidade de cada liderado. Por outro lado, existe cobrança ao líder a respeito da sua visão, ou seja, aquela área que fala de projetos, determinação, capacidade de planejar, organizar e a ousadia para uma nova meta.
Mas, no que diz respeito à liderança, pelo menos uma dessas esferas, eles terão mais dificuldade. Um líder que se destaca nas duas esferas alcançou um patamar que poucos chegam. O líder que enxerga mais a todos visiona novos projetos que têm ousadia para ir além. Muitas vezes tem dificuldade em enxergar o particular, o pessoal e a necessidade íntima de seus liderados. Entretanto, um líder amoroso que abraça e se importa com cada um, geralmente perde de perspectiva a organização e metas de longo prazo. Se você é líder, veja qual área precisa melhorar e invista nela. Quem sabe, se cercando de pessoas que saibam fazer o que você não sabe. Caso você seja um liderado, seja mais misericordioso e tente, na medida do possível, ajudar a suprir o que o seu líder tem dificuldade. Em vez de ficar focando em criticar o seu líder, exalte o ponto forte, porque pessoas concentradas apenas no defeito de alguém terá dificuldade de amar esse alguém. Quem foca apenas no defeito do seu líder terá dificuldade de submeter a ajudar o mesmo. Seja parte da solução do problema e não crie outro problema. Para encarnar, pense nas responsabilidades e no peso da tarefa que ele tem. Muitas vezes a pessoa debaixo da liderança não conhece todos os fatores que levaram o líder a agir como agiu e ainda assim o julga. Críticas e julgamentos são inúmeras, baseado em uma ignorância incrível. Quando Jesus foi levado à cruz pela multidão, ele orou na cruz dizendo: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Por completa ignorância de quem estava ali, o que faziam, Jesus foi levado para a cruz. Muitos líderes têm sido crucificados pelos seus liderados, pois não tinham conhecimento da situação. Julgaram que o seu líder foi leviano, que só se preocupava com dinheiro e por isso conduziram a um tribunal e não ao reconhecimento do seu valor, quanto à incompreensão. Uma vez conversei com um pastor que lidou com o erro de um de seus liderados. Alguns queriam que o pastor fosse mais rigoroso e expulsasse a pessoa do convívio da igreja. Mas, a conversa com tal pessoa, o pastor viu que, sinceramente, estava arrependido e queria mudar. A turma que pedia a exclusão daquela pessoa não tinha conversado e visto a postura de arrependimento. Por essa ignorância, criticaram severamente esse pastor. Se coloque no lugar do líder. Pense nas consequências com as quais ele vai ter que lidar. É tão fácil pedir que alguém seja ousado quando nós não temos que lidar com o resultado dessa ousadia. Se talvez tivéssemos que lidar, nunca agiríamos. Outras vezes temos pressa quanto ao líder tem calma, pois já entendeu que a mentalidade das pessoas não se muda do dia para a noite. Se coloque no lugar e assim se abrirá para receber também a sabedoria que está nele. Quando conhecemos as raízes da rejeição, o estado emocional e físico, os valores, as responsabilidades do outro, podemos compreendê-lo melhor. Assim, imitaremos a Jesus no processo de se identificar com o ser humano, em carne, na pessoa que está próxima a você. Tente enxergar o mundo como ela enxerga. Entre na sua pele, entre aspas. Quando você fizer isso, perceberá que nenhum sacrifício será grande demais quanto ao propósito. E quando este propósito é abençoar alguém com quem nos identificamos. Amém. Glória a Deus. Vamos aprender a olhar o outro com outros olhos, né? Com os olhos do Senhor. E peça mesmo para que o Senhor te dê a visão, que o Senhor te ensine a amar como Ele ama, a olhar como Ele olha. Porque nós somos humanos, é muito difícil, né? A gente, por natureza, já olha para alguém o julgando. Mas o Senhor pode nos transformar e nos ajudar a nos dominar, né? O Senhor... E comece a fazer esse exercício também, né? Que o Drummond fala aqui. Comece a olhar para alguém que te tratou
rispidamente, mal educado. Tente olhar que essa pessoa tem raízes, que essa pessoa passou alguma coisa, que talvez ela não esteja num dia bom. Olhe além e não pelo que seus olhos estão vendo ali naquele momento. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia. Até a próxima leitura. Estamos quase finalizando este livro e logo eu coloco aqui qual que vamos iniciar, tá bom? Grande beijo!